Podia ser só mais uma constatação da maternidade. A infância das crianças voa, mas isso a gente não precisa mais falar. Todo mundo sabe, mais certo, que 2 mais 2 é 4. É que no que diz respeito aos filhos, os anos são curtos e os dias são longos. A gente sabe disso. É mais do que isso. A constatação é como professora. A infância encurtou. A doçura da inocência tem ido embora cada vez mais cedo. Muito além daquele que mico que perturbou os nossos pais quando a gente completou uns 12 anos, as bonecas estão perdendo a graça. Aos 9? 8, talvez? Tudo bem a gente levar brinquedo para a escola até os 7? O universo da internet parece ser o grande causador disso tudo. É informação demais. Cedo demais. Quem tem demais, desgosta. A gente sabe disso. E o que eu mais vejo por aí é um aumento maluco de crianças desgostosas. A empolgação é cada vez mais escassa. Pouca coisa atiça. Tudo parece sem graça na fase da vida em que é movida pela magia do não saber. Nossas crianças sabem muito. Como preservar? O que fazer para que a sua inocência não deixe para trás em uma roda de amigo? Como manter a chama da leveza acesa por mais tempo? Eu não faço a mínima ideia. Eu queria tanto dizer para eles ficarem longe das telas, do TikTok, do Instagram. Queria tanto pedir para que mergulhem nas fantasias que eles mesmos criam, que leiam e que se inspirem em personagens, que brinquem, que fantasiem, riam e adormeçam no colo da pureza. Não sei o que eu posso fazer como mãe. Longe de mim julgar como conduzem a educação todos esses pais, mas vamos olhar para as crianças como elas são. Deixemos de admirar o quão sabido eles têm sido. Fulano tá tão mocinho, Ciclana parece uma mini adulta. Que pena. Quando foi que crescer tão rápido se tornou vantajoso? A infância nunca foi tão curta. E acho que o melhor presente que a gente pode dar para as nossas crianças é justamente fazer com que elas permaneçam crianças por mais tempo. Sei lá, talvez embarcar um pouco no mundo delas, ao invés de pedir que elas viajem no nosso, seja um bom começo. De que adianta criticar a tela se a gente não cria um repertório para jogos e brincadeiras? A infância encolheu. Deve ter um jeito de fazê-la crescer de novo. Eu sou a Paola Guaraná e esse é o Mãe Tá Off, um podcast para você ver ou ouvir quando e onde seus filhos deixarem. Sim, é o Mãe Tá Off, a gente tá numa casa nova, que ainda é o quê? Tipo um meio termo, sabe? A gente saiu do nosso estúdio original, a gente vai ter uma mudança agora, a gente vai para uma outra casa, para um outro estúdio, mas que ainda está em reforma. Então, enquanto a gente não termina o projeto por lá, a gente está aqui, que é a nossa casa temporária. Então, vocês vão ver alguns episódios aqui, não estranhem, somos nós, é o mesmo podcast, mas com uma cara diferente. Mas eu gostei daqui, gente, gostei aqui, ó, quero uma coisa parecida com isso aqui, achei bem bonito. Então, talvez vocês não estranhem tanto quanto a gente for pra uma casa oficial, tá? Porque eu gostei daqui, então pode ser que a gente mantenha isto. Dito isso, quem estiver assistindo a gente no YouTube, se inscreve no nosso canal, curte, comenta, compartilha. A gente tem também o Instagram, mãetaoff.podcast. Nunca falo das redes sociais aqui, vocês sabem que eu não gosto, mas enfim, agora aproveitei e já está falado, tá bem? Há algumas semanas viralizou um vídeo denúncia do influenciador Felca a respeito da exposição e adultização de crianças e adolescentes. O assunto é urgente e o conteúdo é chocante. Não sei quem já assistiu, mas quem não assistiu deveria assisti-lo. Para mim, o que mais chamou a atenção foi saber que todo esse absurdo acontecia em praça pública e com milhões de espectadores. Qual é o limite da exposição? Quais os riscos para as crianças e para os adolescentes? Como resgatar essa infância que está se perdendo com uma rapidez absurda? No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre tudo isso com a psicóloga Ana Beatriz Chamati, que foi quem participou do vídeo junto com o Felca. Ana, muitíssimo. Imagino que a sua agenda, ela esteja assim, ó. Você estava falando que participou de não sei quantos podcasts nos últimos dias. Então, assim, muitíssimo obrigada por topar o nosso, por aceitar nosso convite, estar aqui hoje conversando com a gente sobre este assunto tão urgente que eu acho que é.
Obrigada pelo convite. Estamos encaixando a agenda das coisas lindas que estão aparecendo para a gente poder colocar essa voz no mundo, da infância, da brincadeira, da proteção da infância brasileira, que é o que a gente precisa pregar e Sim. lutar. E você estava até falando, né, do seu cuidado em manter, né, tipo, a agenda de paciente, manter a rotina de consultório, das crianças que já estão com você, mas o quanto também é importante usar esse espaço para passar dessa bolha, né, para extrapolar isso, para, poxa, conseguir fazer com que esse assunto chegue para tanta gente, porque a gente estava conversando sobre isso, e falei para você, né, que uma coisa que me chamou muita atenção, eu não conhecia o Felca e eu não conhecia, por exemplo, o Ítalo, que foi quem ele cita no vídeo algumas vezes, né. E assim, o que me choca é saber o tamanho que era aquela conta do Instagram e falar, caramba, nenhuma dessas pessoas nunca achou isso tudo um absurdo, sabe? Então, assim, tinha milhões de seguidores que consumiam aquele conteúdo, que estavam conscientes, que viam, conscientes talvez não, né? Que viam aquele conteúdo e, caramba, ninguém falou, gente, mas isso aqui não é normal, isso aqui passou de um ponto, né? Então, assim, eu acho que talvez o que falte seja justamente a consciência. Eu acho que vou no caminho aí do que você trouxe, Paula. Quando a gente fala esse lugar que minha voz ocupou, as pessoas se conectaram, é falar de saúde mental enquanto sociedade. Então, isso é extremamente relevante e eu recebi uma enxurrada de pessoas. Eu achei que não me doía mais e ainda dói. Relatos muito doloridos, histórias. O que foi mais lindo, que eu olhei e falei, como as pessoas se conectaram para vir até mim e se abrir nesse tanto. E eu tive o cuidado de cuidar e falar com cada uma dessas pessoas que eu dormia 1 hora e acordava. Foi, né, uma semana difícil, com muitas camadas disso tudo, mas esse movimento dessa voz para a gente propagar esse cuidado, né? Entender a importância da terapia, de cuidar, e aí vai para a proteção das crianças e tudo isso que a gente, né, tá nesse momento o Brasil está falando sobre. E pensando nessa conscientização, você toca num ponto que o que acontece, né? 16 milhões de seguidores, dentre tantos outros lugares que isso tá ali e que a gente normaliza algo que não deveria ser normalizado e isso se torna comum. Então, quando se torna comum, você olha e fala, ah, tá, e aí você vai convivendo com aquilo, e isso é um problema e ninguém se espanta mais. E isso está muito conectado ao problema da infância. Quando a criança ela perde o desejo pelo que ela busca, pelo propósito dela, e isso está ligado a inúmeras influências de excesso de opção, de excesso de brinquedo, de materialidade. O Stuart Brown ele fala isso, a morte do desejo é a depressão. Então, o brincar, a brincadeira, ela tem que estar presente na nossa história de vida. E isso ser preservado para você ter uma construção de identidade a partir da sua curiosidade pelo mundo. E não o mundo enfiando dentro de você o que você deve ser, o que você deveria ser. E perdendo a consciência. Essa linha tênue que separa o que é do mundo adulto, do universo adulto, e o que é da infância, ela precisa ser cuidada para ela não ser rompida. Porque quando ela se rompe, a gente está rompendo uma construção de você entender quem você é no mundo, o que você gosta, a sua essência e ter essa construção. A Renata Meirelles, ela tem um termo que eu amo, que ela é do território do brincar, é uma grande estudiosa do brincar no país. Ela fala de uma flacidez de infância, de uma flacidez de um músculo que não está ali estruturado e forte. Ele se rompe muito fácil. E isso é um absurdo, né? Então, a gente precisa se espantar. Essa fragilidade da infância, eu até vou fugir um pouco aqui da linha que eu tinha feito, tá? Mas essa fragilidade da infância é culpa da internet, da rede social ou não? Porque a gente estava conversando antes,
caramba, eu brinquei até muito mais velha, muito mais velha, assim, eu brincava de boneca, eu brincava de Barbie, eu brincava de faz de conta, e eu lembro de ser uma delícia, e assim, eu não me sentia mal, envergonhada por brincar até aquela idade, entendeu? Que eu acho que isso tem muito do texto que eu li, né? Eu posso levar brinquedo pra escola até os 7, 8 anos, ou tipo, ai, já não cabe mais. E isso não é só as crianças, né? Eu contei também que eu fui comprar um pijama para um amigo do meu filho de 8 anos e falei, ai, será que não é infantil demais? E aí a minha mãe falou, Paola, 8 anos é pra ser infantil, né? Você quer? E eu falei, caramba, é. E veio de mim, que brinquei muito e que valorizo muito o brincar. Então, assim, é culpa da rede social, é culpa da internet que veio arregaçando tudo e falando, não, infância chega e agora a gente vai para um outro patamar que não é mais o brincar, o faz de conta. Quando a gente fala de culpabilização, a gente precisa dar a quem lhe cabe o seu espaço, né? Então, a internet, ela vem obviamente, ela facilita esse lugar e com que o sacrifício parental de você estar próximo, de você despender tempo, de você estar junto, da qualidade do momento em que você está com seu filho, ele requer que você precise abrir mão de muitas coisas. Então, quando a gente pensa em uma família que fala, mas o meu filho, se eu não colocar tela, ele não come. Como que os pais faziam antes quando não tinha tela? Porque o filho tinha que comer. Então, vai ocupando um lugar de facilitar algumas coisas que antes a tela não ocupava. Quando a gente pensa na história, na nossa história, e até pensando nas identidades da infância ao longo da nossa sociedade, a criança, em primeiro momento, ela tem uma identidade de ser negada quando a gente fala de Idade Média. Então, é uma criança mini-adulto lá também, que nos faz refletir hoje que é a identidade da criança sujeito de direitos, o que mudou, né? E a segunda identidade é a identidade da criança institucionalizada, que é a criança que começa a ter um sentimento de infância, porque os pensadores da época começavam a olhar para isso, mas que é onde surge a escola, e todo com um formato ali de revolução industrial. Então, tudo isso, e pensando na tecnologia, no lugar da tecnologia, quando chega a TV, os móveis da sala, que eram virados um para o outro, como estamos aqui, eles fazem assim, eles se viram para a televisão. Então, aí isso já muda a comunicação e o momento que você está com a sua família. Quando chega o computador, o celular, aí cada um vai para o seu quarto. Ninguém mais janta junto. Então, quando a gente fala de culpabilização, as telas vieram, a gente tem que saber usar essa ferramenta, equilibrar isso na vida. Então, a gente fala de saúde pública, de responsabilidade midiática, de pais, de parentalidade, e qualquer adulto que seja por meia hora responsável por uma ou um grupo de crianças, ele tem ali a sua responsabilidade. Então, são muitas camadas que vão proteger essa criança. Então, as telas, elas sim facilitaram com que isso acontecesse. Tá cheio de adulto hoje, de uma época que não existia tela, e que diz, eu não tive a minha infância respeitada. E não foi por conta de tela. Eu criei meus irmãos, eu ocupei um lugar, eu fui adultizado, dentre tantas outras coisas. Não tinha tela. Então, a tela, ela vem para enaltecer e facilitar ainda mais com que esse lugar de adultização aconteça. Mas, né, o que eu estou trazendo isso já acontecia há muito tempo. Então, está na nossa história. Quando a gente fala, sei lá, psicologicamente falando, não sei nem se existe isso, qual que é a idade, assim, que a criança... Que é necessário ainda que a criança brinque, que a criança tenha o faz de conta, que a criança interaja ali com os brinquedinhos dela, cria as histórias dela. Porque isso até é uma ferramenta da própria psicologia, né? A ludoterapia é uma ferramenta. Então, assim, nada mais é do que você colocar a criança ali pra brincar. E eu lembro até da psicóloga do meu filho, que ela falava, deu ruim ali no comportamento, deu um probleminha, põe essa criança pra pintar. Põe 2 bichinhos na frente dela e fala, brinca. E ele vai resolver ali
o problema dele, sabe? Ali na historinha ele vai resolver o problema dele. Então, assim, você como uma especialista nisso, qual é a idade que você fala, gente, eles precisam brincar até tal idade? Existe isso? De necessidade? Acho que tenho várias coisas importantes para te trazer. A brincadeira, por definição, ela é um momento que você está num flow, você está florescendo, você está presente ali, sem regras, com a imaginação livre, e que você não quer que aquilo acabe. Você não tem tempo ali para... E é muito bonitinho para eu dizer que quando eu tô com meu paciente, ele fala, mas eu não quero ir embora. Eu falo, eu cheguei lá nesse lugar, né? E um dos problemas, o Stuart Brown, que é o grande estudioso do brincar, ele tem o Instituto do Brincar, que é a gente deixar de brincar na vida adulta. Então, a questão relevante para pensar em parar de brincar, eu vou te dizer, nunca. Não pare de brincar. O que estamos fazendo aqui, por conta do meu propósito, do teu propósito, a gente provavelmente vai acabar essa conversa querendo ficar até as 8 horas da noite. E isso é brincar, porque isso é o que me dá prazer. Então, e até pensando na vida adulta, tem o brincar intelectual, tem a irreverência, tem vários formatos em que, por definição, o brincar deve estar presente nas nossas vidas. Quando a gente fala do brincar mais lúdico, da casinha, da imaginação, isso tudo, a gente tem tido um movimento de ser precoce encerrar isso, né, na infância, Porém, a criança, ela precisa de outras crianças para desenvolver habilidades, é com outras crianças que ela vai aprender a resolver problemas sozinho, que ela vai ser criativa, que ela vai ter pensamento crítico. Quando a gente priva isso, e a gente está falando do brincar, a gente priva a possibilidade dela desenvolver habilidades. Pensando em psicoterapia, do uso do lúdico e da brincadeira, se eu falo para uma criança ficar parada de 3, 4 anos, ela é capaz de ficar parada de 30 a 40 segundos. Mas se eu falo para ela que ela vai ser o guarda do castelo, porque o dragão tá chegando e a princesa tá ali esperando, você cria de uma maneira externa uma motivação interna para ela se esforçar muito para ter autocontrole. E esse tempo que ela vai ficar parada, ele aumenta de 3 a 4 vezes. E isso eu estou falando de ensinar autocontrole para uma criança, que envolve função executiva, né? Que são habilidades importantes de controle de impulso, de memória, de flexibilidade, de você ser flexível ao contexto. Tudo isso a gente está falando do brincar. Então, eu, Bia, sou muito a favor de preservar a infância. É uma criança que está ali entrando na adolescência, está um pouco mais infantil do que os outros da idade, tem uma regulação para acontecer em termos de pertencimento a um grupo, mas preserva esse lugar, isso não volta mais. Então, essa entrada na adolescência, que eles começam a perceber que o corpo muda, que as emoções mudam, que muita coisa vai mudar na vida deles, inclusive o lugar na família, encontro um grupo novo. Mas esse brincar, ser preservado o quanto for possível até essa entrada da adolescência, e saber preservar a leveza da brincadeira até a entrada na vida adulta. E a escola, você acha que a escola talvez tenha um papel importante nisso? Pergunto agora, porque, por exemplo, a escola que as crianças estudam, eles têm sexta-feira, é o dia do brinquedo, tá? O Matheus, o meu mais velho, ele tá com 9. Ele ainda tem o dia do brinquedo. Uhum. É uma sexta-feira por mês. Os outros são toda sexta, que são menores. Mas o Matheus ainda tem. A última sexta-feira do mês ainda é o dia do brinquedo. Então, eles normalizam essa infância e esse brincar. Você acha que talvez a escola tenha um papel importante nisso? Paula, tem gigantesco, né? O Peter Gray, que eu trabalhei na Green School, que é uma escola em Bali, na Indonésia, no meio da floresta, e é uma escola de referência de educação contemporânea.
ele tem um livro que chama Free to Learn, que é o livro ali que eles seguem, a pedagogia é essa. Eu cheguei lá, é Waldorf, é Reggio Emílio, o que que é aqui, que eu conheço um pouco de pedagogia, é esse livro. E o que ele vai contar, ele começa o livro falando assim, eu tive uma professora muito importante na minha vida. E ele começa a descrever sobre ela, e ele fala que ele pegava a bicicleta e andava pelo bairro. É a amiguinha dele que eles descobriam a vida ali. E ele faz toda uma linha de raciocínio sobre como essa escola, com essa característica de herança de revolução industrial, ela se formou e como foi diminuindo o brincar livre na vida das crianças e aumentando transtornos de ansiedade, de depressão na infância e na adolescência. Ele faz isso de um jeito magistral nesse livro. É lindo. Então, e aí ele vai falar desse lugar, né? A escola, nesse formato em que ela existe, ela não tá pronta, ela não preserva essa curiosidade. E o que eu vejo é que as escolas têm se adaptado e têm mudado, têm incluído tanto matérias relacionadas às emoções, aos sentimentos, e essa aprendizagem de uma forma por projetos, né, que envolve inúmeras habilidades, que você vai colocar a mão na massa. O Educação Tesouro a Descobrir, ele vai falar dos 4 pilares relevantes para a construção do ser. O ser é um dos pilares, mas ele só acontece quando eu convivo com outras crianças, quando eu aprendo as coisas fazendo, colocando a mão para fazer. A escola, antigamente, era uma coisa teórica, no qual o professor é detentor do saber e só ele tem a ensinar. Eu não aprendo, eu não tenho uma horizontalidade, isso era o que se pregava. E o conhecimento, né? Você conhecer e ter conhecimento teórico sobre as coisas. Esses 3 pilares constroem o ser, constroem a minha identidade. Então, a escola, se ela não escutar o aluno, se é um aluno que não tem voz, uma das coisas mais lindas que eu vivi na Green School foi ver grandes projetos por crianças. Projetos... O Bye Bye Plastic Bags tem um TED Talk sobre isso. São crianças, 2 irmãs, que começaram a fazer mutirões por Bali para limpar as praias. E elas foram tendo cada vez mais voz nesse lugar. E um valor de escola, de ensinar o cuidado com o mundo, o cuidado com o outro. Você cuida como é uma herança para os seus netos e quem vier, o mundo, o planeta, como é que você cuida dele? Você andava com eles pela cidade, eles iam catando lixo, que não é deles, porque eles estão sendo ensinados que não importa se é meu, se não é, o planeta é nosso. E isso, então teve esse projeto, tinha um outro que chama Nalu, que elas doavam, de uma família também, de irmãos, doavam uniforme para as crianças na Índia que tinham um uniforme por mês. E essa voz, eles estão sendo ensinados fortemente a Greenstone, que é o trabalho de conclusão deles de final tanto de ensino médio quanto superior, era falar sobre algo que você tá impactado sobre o que está acontecendo no mundo. Então, esse brincar tem que estar na escola. A escola não pode manter esse formato rígido de carteiras, de uniforme, de professor que fala e aluno não é escutado. Tudo isso é uma herança de um formato de ensino que foi construído e que não preserva essa brincadeira. Então, sim, o dia do brinquedo é maravilhoso que seu filho tenha. A gente tem que estar atento para esse formato, né? O que a escola está ensinando, se ela está preservando essa descoberta da criança no que ela se interessa por natureza. E até falando deles ainda, meu filho tá numa idade que, assim, ele só quer saber de futebol. Só. Aí, todo recreio, ele só... Recreio, olha lá, eu também, recreio. Adoro. Todo intervalo, todo recreio, gente, é recreação. Todo recreio, eles querem jogar futebol. E a professora falou, futebol 2 vezes por semana. O resto é brincar. Aí eles fazem hotel pra inseto, sabe? Eles brincam de pega-pega. Maravilhoso. Então, até isso, sabe? Ele ficou
chateadíssimo. Ele fala, agora a gente só pode jogar futebol às vezes e tal. E eu acho legal que é jogar futebol, eles amam, deixa jogar. Mas até esse cuidado, não vai jogar futebol todos os dias. Os outros dias, Perfeito! os outros dias vocês vão brincar de coisa lúdica, vai fazer hotel pra inseto. Gente, ele chega em casa e ele fala, a gente fez, eles Lindo. pegam um cartolina e fazem hotel de inseto. Lindo, 9 anos. lindo. Eu acho o máximo. Agora, voltando, né, vamos... E só um parênteses, assim, né? Vai. É perfeito. Não é que você não vai jogar futebol. Você pode. Mas aqui também você vai... Né? Não é que eu quero ler um livro. Sempre esse. Eu escolhi um, você escolhe outro. Sim. Esse equilíbrio, né? Sim, de e até poder eu ter mostrar esse- outras possibilidades. E aí eles ficaram chateados, ele e a turma lá do futebol. Mas hoje, não é mais uma chateação. Hoje ele conta essas outras brincadeiras. Foi uma delícia. Eles já absorveram que podem 2 vezes por semana, o resto é brincadeira. E brincar também é legal. Sim. Entendeu? Agora, eu acho que voltando lá pro assunto, assim, né, do vídeo, que a gente tá comentando agora essas semanas e tal, eu, como espectadora, tá, como público do vídeo, eu assisti e eu, Paola, enxerguei 2 vertentes do vídeo, né? Uma, a exposição infantil e a outra, a adultização. No momento, elas se encontram, a exposição, ela vira uma exposição sexualizada, adultizada e tal. Mas assim, eu acho que ele trouxe uma consciência e ele fez todo mundo falar, opa, pera, qual é o limite pro que eu tô fazendo? E eu acho que muitas vezes, assim, quando a gente tá falando talvez de adolescente, um pouco menos, mas quando a gente tá falando ali de criança, infância, muito dessa exposição vem dos próprios pais. Então, assim, eu não sei, Ana. A hora que eu vi aquilo, eu falei, caramba, tipo assim, é isso, eu falo de maternidade. O que é a minha maternidade? Nada mais é do que a minha vivência com as crianças. Quanto eu tô traumatizando meus filhos, Ana? Assim, eu fiquei, sabe, é isso. Você entra num lugar que é tão perigoso, que é tão sensível, que você fala, opa, será que eu também tô passando um limite? E não tô nem falando de adultização, de sexualidade. Não, é uma exposição que, pra mim, é micro. Cara, qual é o resultado, qual é a consequência que isso pode ter para meus filhos, sabe? E E como sinta-se à vontade saber... pra me chutar o balde agora, se for preciso, tá? E eu acho que, né, a consequência para os filhos e também como eu consigo ter um raciocínio crítico sobre estar adequado ou não estar adequado. Exato. Então, assim, vou falar uma coisa, assim, direta, básica, assim, uma regra meio basicona. Eu tenho um Instagram. Cara, o que eu posso postar ou não dos meus filhos, o que é a minha vida, o que é a minha experiência e o que é deles, é isso? O que é a minha experiência de maternidade, até onde vai a minha liberdade de poder falar sobre a minha experiência na maternidade e o direito deles de não Perfeito. poderem de falar, não, isso você não... Aonde vai? Sim. Me explica, me Sim. ensina. Sim. E não é simples. Eu acho até, pensando, te ouvindo, eu fiquei pensando assim, né, em pessoas que têm a vida pública e quais nós conhecemos que expõem os filhos com muita frequência e quais não expõem os filhos de maneira nenhuma. Não tem nada, você não sabe o rosto, não Sim. sabe quem é. E eu acho que esse lugar radical, até porque os pais já são figuras públicas, ele é relevante, sim, porque eu acho que tem uma pergunta muito que me cabe muito, que é o lugar que eu tô colocando essa criança, e aí tem uma intensidade, frequência e tudo mais, a desrespeita enquanto direito de ter isto exposto ou não sobre a vida dela? E essa pergunta precisa nos guiar, porque até que ponto eu recebo, por exemplo, em alguns momentos, pais que postam o filho lendo o Abra Caixa, meu livro, e me marcam, quando a criança tá de costas, ela tá né, não tá nem aparecendo o rosto, em geral, mesmo quando eu faço, às vezes, algum evento com o Abra Caixa, com o livro, e que tem um monte de criança, esconder o rosto, né, para preservar. A questão dessa exposição e de respeitar esse direito, ela precisa nos levar à conscientização que as redes, você não sabe quem são as pessoas que estão ali. E existem abusadores e pedófilos que estão ali, como foi mostrado no documentário,
que a tua ingenuidade para a foto do seu filho é presente para eles usarem aquilo, para qualquer tipo de exploração infantil. Então, essa consciência, ela precisa levar essa linha tênue que eu falei entre separação do que é um universo infantil e o que é um universo adulto, e essa exposição até onde ela está preservada. Eu recebi desde pais me dizendo: meu filho tem um perfil com tantos mil seguidores, o que eu faço com isso? Eu tô desesperado. Até uma mãe desesperada que tinha 4 fotos no perfil em comemorações ali de Sim. aniversário, e o perfil aberto, e aí, né, então fecha, o que você faz? Então, a criança precisa ser respeitada. E não é, né, antigamente era você, enquanto filho, precisa me respeitar enquanto pai. Mas você também precisa respeitar o seu filho. E não só isso, ser um guardião da proteção da infância dele. Então, a gente precisa ter esse raciocínio. Eu não olhei o seu conteúdo, por exemplo. Tá, não vou reclamar do seu especificamente ainda, tá? Mas é isso, assim, acho que mostrar demais essas crianças, expor demais, você tá e até onde você pode falar da tua maternidade sem expor, por exemplo. Isso é possível, né? Então, tem que ter esse raciocínio. Tem pessoas ali que podem... A tua ingenuidade pode ser um presente para algo muito perigoso, para uma outra pessoa que está ali olhando completamente com outros olhos até o objetivo do que você está fazendo ali. Você é mais atenta, muito mais atenta do que eu e outros vários pais. E a respeito de imagem, assim, o problema são, de fato, imagens que às vezes a gente não vê problema nenhum, mas que alguém com um pensamento, né, mais malicioso vê. Então, por exemplo, sei lá, eu já sei que, por exemplo, a criança com roupa de praia. Não, isso não se posta. Sei lá, tá falando, de repente, falando de desfraude. Pô, meu filho ali sentado na privada. Cara, não. Você postaria uma foto sua sentada na privada? Então, talvez também não. Você acha que, assim, o problema de imagem é uma imagem que pode servir como... sei lá, como um gancho para alguém mais malicioso na internet, ou assim, Paola, eu sou atenta, se você postar uma foto de uma criança com roupa de neve, pode virar um problema. Por exemplo, um pedófilo pode ser um problema. Entende a minha pergunta? Sim, entendo completamente, e até assim, né, roupa de praia não, uniforme da escola não. Não, tá. Você tem ali, expor o corpo não. E desde, assim, roupa de praia, expor o corpo. Você ter uma noção. Uma foto da criança vestida de neve numa viagem que você postou uma vez ali, tá ok, né? A questão é a frequência, a quantidade, a intensidade. Então, a gente tem que pensar sobre qualidade daquilo que envolve essas proteções, a frequência com que isso é exposto e a finalidade disso. A finalidade, ela é bem relevante, assim, eu estou fazendo para quê? Com qual função? Criança não é conteúdo. Criança não tem que estar exposto ali, não é produto. Né? Criança e consumo fala disso há muito tempo, e eu vou te trazer um exemplo que eu dou em aula, que você lembra, não sei sua idade, eu tenho 40. 36, estamos perto. Então, acho que talvez você vá lembrar do que eu vou dizer. Da propaganda da Parmalat, que trazia os bichinhos, as bebês fantasiadas de bichinho. Sim. Que sentimento vem pra você de lembrar disso? Ai, gente. Não... Você... Deles como um produto, assim, mas... Não, pra mim é fofo. Tipo, exato! Tá, ok. Ai, gente. Ai, pergunta de sala de aula, eu fiquei tensa. Chegando de uma prova. Não, tá, ok, fofo. É isso, e assim, eu ponho na minha aula a propaganda inteira. E é bonitinho, assim... Os adultos falam, oh, que fofo. Tá. E aí, no final, tomou. Ele fala, que nem aquele fala, tomou. Tomou? E aí, quando você vai ver
o resultado dessa... Porque aí você tinha que comprar, juntar para trocar pelos bichinhos. E, tipo, o que explodiu de venda, o que virou aquilo. E hoje a gente, numa conscientização, você entrava em São Paulo, na Marginal, tinha os outdoor, e era só, cada um, eram uns 20 bichinhos ali, né? E foi uma febre no país. Esse é um lugar de adultização. E olha o sentimento que gerava em nós disso. E aí até aquela compre batom, eu tenho, você não tem, que é da tesourinha do Mickey. Então, tudo isso vai fazendo um marketing, uma publicidade que conversa direto com a criança, que não está com a cabeça formada para saber o que ela deve adquirir e consumir, que ela está preparada para consumir ou não. Ela precisa da ajuda de um adulto. Então, essa conversa direta, ela passa por uma proteção que some. É uma linha de proteção que não existe mais. Então, trazer isso, que é um sentimento fofo, que é isso que a gente sente, para nos conscientizar que até onde... porque criança é fofa. Criança é lindo, né? Tem que falar, quero uma criança da família, porque alegra, porque criança traz isso presente. Mas se ela não está preservada nesse lugar de proteção, a gente tá expondo. Eu estou trazendo esses exemplos porque é de um período que a gente não tinha regras estabelecidas sobre isso e que a gente não tem nem a consciência de que aquilo lá era uma exploração nesse lugar. Você está falando agora, por exemplo, especificamente de publicidade, que daí é isso, né? Você tem um público infantil que não sabe, né, o que é para ele, o que não é, de consumismo e tal. E quando a gente vai, por exemplo, a gente fala às vezes de uma exposição de uma criança, putz, a criança tá ali exposta. Vou falar, por exemplo, de mini influenciador, por exemplo, de crianças influenciadoras que tem ali, putz, uns canais. Eu assisti, até eu vi no vídeo do Felca mesmo, assim, com todo respeito às pessoas que produzem isso, assim, chega a ser bizarro. Quando você pega, assim, crianças ali de 13, 14 anos, que elas têm voz, a voz deles, a forma de falar deles é forma de coaching, de especialista digital, e eles vão falar, cara, nem combina, né, a imagem com o conteúdo ali da conversa. Aí você fala, mas você tá expondo a criança a cancelamento, você tá colocando ela num lugar de vulnerabilidade e tal. E quando você põe, por exemplo, atriz mirim, ator mirim, ela também, a minha pergunta ela também não tá ali num espaço, num lugar que ela também tá ali pra ser julgada? De repente, sei lá, você põe uma criança de 10 anos pra fazer uma atuação que, pô, hoje... Cara, a pessoa hoje é esculachada, atua mal, esteticamente não tá bonita, não sei o quê. Então, assim, isso não é um problema de hoje, né? Isso potencializou, mas lá atrás também era. E como você resolve isso, por exemplo? Então, a gente pensar no equilíbrio, porque a gente está falando do direito da criança brincar, da criança estudar e ser preservada no que... E o ECA vem aí para dar voz a essa proteção de uma maneira forte. Quando a gente está falando... Esse pensamento que a gente está trazendo dessa linha tênue, de novo, trazer isso, de pensar sobre... eu tô colocando no universo adulto ou eu não estou, você precisa estar com esse raciocínio o tempo inteiro. E é muito, muito maluco, porque você vai ver isso que você falou, né, empreendedor mirim, e falando de fundo de investimento, que está preocupado em ficar rico, dentre outras coisas, da bolsa não sei o quê, que fica sem dormir por isso, que não quer gastar e comprar um brigadeirozinho, porque é um dinheiro que pode ser investido. E tem adultos que olham para isso e falam, nossa, que bonitinho, ele entende sobre investir. Então, isso é muito complicado e eu já vi isso muito de perto, dentre tantas outras coisas na experiência de consultório. Então, a gente precisa caminhar com essa pergunta, dar a mão para essa pergunta e caminhar com ela sempre. Porque se eu tenho dúvida, eu vou procurar um especialista. Eu vou procurar alguém que eu confio para conversar. Para eu saber, eu tô expondo ou não tô? Eu tô explorando um lugar da infância com a imagem dessa criança ou não estou?
porque isso precisa ser preservado. Então, você vê uma criança preocupada em investimento, em ficar rico, em participar de decisões financeiras da casa. Isso não é educação financeira. Educação financeira é a criança ter ali uma mesada, que ela tem a caixinha do gasto imediato, que é a coxinha que ela quer comprar na padaria, do gasto a médio e longo prazo, que ela quer comprar um estojo novo ali, e aí você vai ensinando a poupar, a esse gasto imediato, passo a passo. Isso é educação financeira. Então, você tem que ter esse senso, Paula, é muito difícil, porque a gente não tem uma resposta de receita de bolo para isso. Porque a linha, ela é. Muito! E porque é sobre uma conscientização, sem dúvida nenhuma, e você poder estar o tempo inteiro. Tipo, essa pergunta tá do meu lado. Tô expondo, não tô. Tô tirando da infância, não tô. Deveria estar brincando, não tá. Então, uma atriz, um ator, ele não pode deixar de brincar, ele não pode. Um esportista. Esportista, sim. Esporte é disciplina, tem um monte de variáveis relevantes. Então, assim, procure ajuda se você tiver dúvida. A gente está falando de uma exposição de tela, tem vários outros tipos. Mesmo, né, a vestimenta, a criança, meninas, com a questão muito forte do salto alto, qualquer criança, do cabelo, da maquiagem, de fazer a unha, qual é o equilíbrio disso? Uma criança muito nova vê a mãe fazendo a unha, ela pode brincar de fazer a unha uma vez ali, quando tá com a mãe, pôs um pouquinho de esmalte, mas ela não vai toda semana tirar a cutícula, lixar a unha e passar esmalte a cada 5, 6, 7 dias. Então, por exemplo, eu sou uma mãe que eu tenho muito... Vamos pra festa infantil, por exemplo. Vamos na festa de um amiguinho da escola. Meus filhos não têm calça jeans, por exemplo. Gente, já tentou correr de calça jeans? Já tentou no escorregador? Não dá. Então, assim, não vai de calça, vai de calça de moletom. E aí, eu acho que quando a gente fica refém, então, vou de cabelo arrumado. Mas, não posso correr porque meu cabelo vai desarrumar se eu correr. Cara, aí tá muito errado. Tá muito errado. Aí tá muito errado. Tá muito né? errado. Tipo, minha unha tá comprida, não posso fazer. Não, você vai meter a mão na areia. A unha não tinha que estar comprida, a unha tinha que estar curta pra você justamente colocar a mão na areia. Tá, então acho que talvez não seja... Gente, acho que eu tô... Esdras, acho que eu tô entendendo. Eu tava morrendo de medo, gente, desse episódio. Porque eu falei, cara... Será que eu tô... Porque eu acho que foi isso que gerou, sabe? Gerou um impacto tão forte que eu falei, gente, eu tô fazendo tudo errado. E eu morro de medo. Eu acho que eu e toda, né, a maioria das mães, assim, gente, estamos fazendo tudo errado, porque é uma novidade, a gente tem, né, fatores novos que, cara, a gente não sabe lidar com isso, a gente não sabe como usar essas coisas, o limite que a gente tem que pôr para tudo isso. Então, eu acho que é assustador, Quando sabe? você fala, Paula, que você falou, né, de virar refém, e acho que é uma coisa, um paralelo que dá pra gente fazer é o paralelo do vício. Quando você tem uma criança, um adolescente que, por exemplo, gosta de jogar videogame e num processo gradual ele vai tendo uma lan house em casa e ele tá 100% do tempo enfiado na internet e exposto a muitos perigos. Eu tive há muitos anos, eu atendo há 20 anos, né? Então, há alguns anos, um contexto de um paciente que ele estava jogando aquele jogo The Sims lá. Uhum. E aí foi um caos para conseguir chegar até o consultório naquele dia. E começou com uma briga na recepção. E até chegar na sala e eu entender o contexto, ele não queria sair de casa porque ia nascer os filhinhos do bonequinho que estava lá. E assim como não queria ir mais para a escola, dentre tantas outras coisas. Então, quando você pensa o vício, ele fala de frequência, ele fala de equilíbrio, ele fala... Você precisa estar atento a esse movimento, né? Virar um vício, você virar refém, a criança não... Isso está relacionado a tudo, a alimentação, a sono, a horário de dormir, a rotina. Não, a criança não faz se eu não faço o que ela quer. E não é assim que o dia a dia, a regra do dia a dia da família deve funcionar.
Falando agora nessa adotização, tá, você passou uma consciência pra gente. É isso, é uma linha difícil? É, mas tem uma pergunta pra se fazer e cada vez que você tiver na dúvida, você se faz essa pergunta. Tô expondo? Qual a finalidade disso? Sabe? Tô na dúvida, deixa eu falar com a minha amiga que eu Exato. confio, Ou deixa eu então falar assim, com a psicóloga. vai, quero pintar o cabelo, sei lá, quero fazer um penteado no cabelo. Tá, mas isso vai deixar ela, né, de brincar pra não estragar o cabelo? Então não vai. Tá, eu tô super entendendo, tá? Agora, assim, criada essa consciência, tá? A gente sabe, por exemplo, que hoje criança, adolescente na internet dá dinheiro. Que é isso, que é fofo, engaja. Como é que e quando eu disse, né, no começo, tô falando do próprio Ítalo, eu não conhecia, tive acesso ao conteúdo dele. Não, na verdade, não tive acesso, porque quando eu descobri já tinham derrubado a conta dele. O que eu vi foi ali pelo vídeo do Felca. Eram coisas pra mim extremamente chocantes, que assim, nitidamente isto é um problema, nitidamente isso passou do ponto e tá errado. Como é que é a responsabilidade desses pais que expõem as crianças a isso? E aí, eu não sei se, puxa, falta consciência. Eu acho que pô, você pode ter falta de consciência nisso. Pô, será que eu vou colocar uma foto do meu filho cantando parabéns é um problema? Tudo bem, talvez você não saiba, ok. Agora, vou colocar minha filha de 13 anos ali dormindo seminua na casa com um namorado. Será que é um problema? Desculpa. Aí eu acho que a ingenuidade aí não é questão de consciência, Sim. né? Como é que a gente, e aí a gente falando ali de milhões de seguidores que viam aquele conteúdo e tal, tem os terceiros podem tomar partido de alguma coisa, sinalizar? Eu não digo nem judicialmente, eu digo assim, como é que eu, vendo uma criança passando por isso num processo de adotização estimulado pelos pais, como é que eu reajo? Tipo, ou eu não reajo? Então, aí entra essa responsabilidade, né, que eu trago enquanto sociedade e que sim, a gente, você pode levar uma chapuletada do pai da criança, Ok. mas você está fazendo o que você acredita que você deve fazer. Quando foi exposto ainda mais tudo isso, os pais das crianças recebiam dinheiro para essas crianças estarem lá. Foi né, aberto que as escolas, quando essas crianças faltavam, elas entravam em contato, elas perguntavam, então eram muitos sinais de alerta sobre esse lugar. Nós, enquanto sociedade, temos essa responsabilidade de denunciar contas. O Felca depois fez um vídeo que postou há poucos dias agora sobre como denunciar. É muito fácil, é muito simples. E ele mostra lá, você vai fazer assim, assim, assim. Se chegar errado, eles vão te direcionar para o lugar certo. Então, conscientizar um pai e uma mãe. Quando chega nesse nível de eu recebo dinheiro para o filho estar lá, eu não sei se está na escola, se não está. A gente está falando de uma negligência gigantesca e até pensando em estilos parentais, que a prática parental, a gente vai estabelecer ela de 2 eixos, que é o eixo da exigência e da responsividade. Quando eu tenho pais exigentes e responsivos ao mesmo tempo, que são pais presentes e que estão em contato com a parte emocional dos filhos, a gente está falando de um estilo parental autoritativo, ou os pais preparadores emocionais. E eu gosto de dizer que é como se ele estivesse num quadrado, e esse quadrado tem espaço. Ele tem contorno, mas ele tem espaço para eu me manifestar, para eu dizer o que eu sinto, tem acolhimento. Quando eu falo de uma alta responsividade e baixa exigência, eu estou falando de uma superproteção. Então, a responsividade vem sem sensibilidade. Eu falo sim para tudo. É o famoso helicopter parenting, que são os pais helicópteros que estão ali numa superproteção. Quando eu falo de uma baixa exigência e uma baixa responsividade, a gente está falando de uma negligência. O quadrado da superproteção, ele é um quadrado totalmente flexível, ele é solto, ele não tem contorno. Ele está ali, uma caixa aberta, que não tem contorno nenhum. O da negligência, a caixa não existe. Eu não estou nem aí. Eu não me importo com nada. E, por fim, uma baixa responsividade, uma alta exigência são pais autoritários.
se encaixa mães narcisistas, pais autoritários que estão ali, tipo, eu mando, você obedece, você não tem voz, você tem que seguir. Então, a negligência, ela tá num lugar onde, assim, você não tem valor para mim, eu não me importo com você, de lugar nenhum, não me importo com as suas emoções, com as suas necessidades básicas de cuidado. Obviamente você tem negligência num espectro, né? De algo muito grave para menos. Então, quando a gente está falando dessa parentalidade, a gente fala de uma negligência muito grave, mas muito grave, de desproteção à infância. E aí, por que a gente fala de uma competência de proteção social, enquanto sociedade, enquanto políticas públicas? Porque se eu não tenho um pai que protege, eu pelo menos tenho uma mídia que não permite. Eu pelo menos tenho uma lei no país que vai ajudar, enquanto talvez não chegue um outro adulto que vem sinalizar e vem proteger essa infância. Quando a gente fala dessas crianças expostas, tem muitas delas que nem sabem, né? Quando a gente não... Por exemplo, sei lá, vamos supor uma exposição de um videogame ali, que a criança está exposta a conversas, né? Obviamente que isso em algum momento pode virar um crime, porque essa criança pode ter contato com esse adulto que tá ali escondido, e aí isso vira um crime e tal. Mas vamos tirar a parte criminal e a parte óbvia de que vai dar ruim em algum momento. Emocionalmente falando, às vezes essas crianças não têm noção da onde elas estão sendo colocadas, e quando elas criam a noção de onde elas estão, isso... Qual é o problema que isso vira? Vou dar um exemplo aqui da própria Camilinha, tá? Que ele fala no vídeo. Eu vi a própria Camilinha, por exemplo, falando, gente, mas o que acontecia não era nenhum problema, tipo, tava tudo bem. Ela não tem consciência, ela de fato, pra ela aquilo não é um problema, que ela foi criada nisso, e pra ela isso é mais do mesmo. Sei lá, ela de repente foi comprada, né, por alguém. Mas como é que é essa criança, esse adolescente, quando ele toma consciência, qual que é o bug que dá nela, sabe? Que consequências emocionais que você... Epa, pera um pouquinho, gente. Mas, gente, pega o Instagram ali da minha mãe e vê tudo que tinha, tipo, de mim. Olha que meus amigos hoje têm acesso ao que tem ali. Como é que é isso, essa virada na cabeça da criança, do adolescente? Se é que vira, né? Porque às vezes não vira. Então pode ser que não vire mesmo? Pode ser que não vire mesmo. Eu até falo um pouquinho disso no documentário, que o que acontece, né? Eu não sei se você chegou a ver um documentário do Netflix que me fugiu o nome agora, mas é uma mãe que ela fazia a exposição da filha o tempo inteiro e tinha um grupo porque aí vira um programa, e tinha um grupo de adolescentes que ela explorava nesse lugar, de várias maneiras, me fugiu muito o nome agora. E aí eu fui pesquisar sobre... Eu vi isso, sei lá, no começo do ano, eu acredito. Fui pesquisar sobre a filha dela. A comunicação é só e unicamente sexualizada. É só o corpo, é só a dança, é só a maquiagem, é só o rosto, é só isso. E tem milhões de seguidores. Então, assim, é isso. Muitas vezes a chave não vira, porque é como se você fizesse uma cirurgia ali, porque é aquela realidade que eu vivo. E se eu não fui protegido, e muitas vezes, Paula, são pessoas com uma instrução muito baixa e oportunidades muito, muito precárias, e que vê ali um lugar assim. Então eu viralizei, expondo meu corpo, dançando, nesse lugar da exploração. Às vezes, muitas vezes, esse lugar também é melhor do que o lugar na família. Então, é uma bagunça de referência sobre o que deveria estar acontecendo comigo, que às vezes não vai voltar. E eu vou dizer, porque assim, eu gostava daquela vida. Quando a gente pensa em... Até a literatura de abuso sexual vai falar, a pessoa abusada, ela pode passar a gostar do abuso. Olha o nível do que a gente está falando. Porque passa a ter prazer, porque passa a ser uma condição de vida, por uma precariedade de instrução, de proteção, de tudo isso. Então pode nem voltar essa consciência.
Por quê? Porque eu estou falando de uma exposição, de uma adultização, é aquilo que eu tenho como referência para mim. Como é que eu vou pensar Reconfigurou. diferente? A Reconfigurou uma configuração dela é lobotomia. aquela. Como é que eu vou pensar diferente sobre isso? Não tenho referência para isso. E a minha vida era melhor quando aquilo ali existia. Por quê? Porque na minha casa, até essas crianças, né, que estavam ali nesse meio, na reportagem que apareceu da casa que o Ítalo tinha e tudo mais, para a gente refletir, será que a casa delas é um ambiente melhor do que aquele ali? Para a gente ver o nível do que a gente está falando. Então é muito sério, é muito sério. Então a gente precisa, sim, ter esse lugar de denúncia e de não normalizar o que não deve ser normalizado. E uma exposição básica, mas que não é confortável para a criança. Básico, eu quero dizer que não é sexual, tá? Vamos tirar a exposição sexual, que é essa adultização mais sexualizada. Uma exposição de imagem mesmo. De repente, até falando de gente famosa, né? De artistas que expõem ali a criança. De repente, em um momento a criança cresce e fala, gente, mas quem disse que eu queria estar exposta a tudo isso? Eu não queria. Tem como reverter isso, assim, essa criança, de repente, sei lá, gerou um trauma do tipo, gente, mas assim, eu virei também uma cara famosa e eu não queria isso. Eu queria o anonimato, eu não queria que as pessoas me reconhecessem na rua e tal. Psicologicamente falando, a gente consegue reverter isso com essa criança? O que eu diria, assim, é possível. Não dá para dizer, porque tem muitos detalhes de contexto a contexto para dizer se olha um adulto saudável a gente tem exemplos de pessoas extremamente saudáveis na vida adulta que tiveram uma infância sendo atriz, utilizando ali a imagem, porque a família soube cuidar e preservar enfim. Agora, quando mexe num lugar mais profundo, de você perder. Eu penso muito nisso, assim. Eu acho que casos em que você perde o direito de brincar, o direito de ter esse respeito, de estudar, e aí o que eu digo assim, tentar fazer com que a possibilidade de não ser vítima da própria história. Como é que a gente cuida desse buraco, desse vazio, e utiliza de outras habilidades, de outras potencialidades desse ser para ele ressignificar isso na vida, para ele não estabelecer relações na vida abusivas e relações que não são saudáveis. Isso é muito grave. Então, é possível reverter. Eu acho que tem muito a ver com a maneira, a forma com que essa exposição aconteceu. Então, tomei consciência que, expus demais. De repente, putz, passei do ponto. Posso procurar uma psicóloga para mim, para criança, e a hora de procurar é agora, na hora que tomou consciência do que está acontecendo. Pode e deve procurar ajuda. Passei do ponto, tenho dúvida. Mas não foi tão grave assim. Você não sabe, procura ajuda. Bia, muito obrigada. Agradeço muito. Imagino que você esteja, assim, ó, bombandíssimo de mensagem e tal. Mas se quiser deixar o seu Instagram, então, assim... Porque eu acho que isso também é complicado, né? A gente levantar uma questão, a gente abrir uma ferida e deixar as pessoas, tipo, talvez mais perdidas, seja pior ainda, né? Porque, Sim, caramba, sim. recebi uma informação preciosíssima. O que eu faço com essa informação agora? Como eu lido com essa informação daqui pra frente, sabe? Então, eu acho que é isso. Obviamente, a Ana não é a única psicóloga, né, que fala sobre isso e tal, mas ela tá super por dentro do que tá acontecendo. Talvez não dê conta de falar com todo mundo que esteja se questionando sobre isso, mas eu acho legal, de repente, se você puder deixar um canal de contato. Sim, né? Eu até fiz esse movimento muito forte de falar com todo mundo que me procurou pelo respeito às pessoas que abriram a história, né, comigo e por essa responsabilidade com o próprio documentário, né? A minha voz é para isso, é para defender a infância da nossa sociedade. Então, para me contatar, para ver ali um pouquinho e até para trazer
num fluxo orgânico do que eu já venho fazendo, tem o Instagram, anabeatriz_chamati. O Território do Desenvolvimento é um projeto meu junto com o Mauro Vitor, psiquiatra, que a gente tem um foco, eu diria que hoje ele é um pouquinho maior que um bebezinho, mas ele vem se construindo, que tem esse lugar de formar profissionais de excelência. A gente tem um curso de formação em desenvolvimento humano de infância e adolescência, de levar conhecimento para pais. A gente está agora para lançar um curso que chama As 7 Lutas, que a gente fala da luta pela leitura, a luta pela questão da tecnologia, pelo fazer junto, que é para pais, é com foco para pais. Tem um curso meu agora que acabou de lançar, que é de literatura infantil. Eu falo do Abracaixa, eu falo bastante desse lugar do trabalho. Então, tem esses 2 pezinhos como valor nosso para levar a informação necessária para quem tem contato com crianças, sejam os profissionais, os adultos, os pais. Então, a gente faz esse movimento. Então, tem o podcast que o Território lançou o semestre passado também, falando, o episódio 1 que saiu, acho que foi em junho, em algum momento assim, falando o que é o Território do Desenvolvimento, e a gente está trazendo especialistas para conversar. Então, meus livrinhos estão sendo lançados, vem mais a coleção da Jornada das Emoções agora, e para acompanhar tudo isso, só seguir ali que a gente fica em contato. Muito bom, muito obrigada. Eu acho que é isso, ó. É clichê, mas eu acho que é um clichê. Clichês funcionam pra mim. Eu acho que clichês não são clichês à toa. Então, assim, tudo tem sua hora mesmo. Sabe? Então tem a hora da criança ser criança, de brincar, tem a hora da adolescência, que é essa transformação, que também a gente também não pode, né, segurar, porque faz parte do desenvolvimento do pré-adolescente que vira adolescente, tem a hora da gente ser adulto, e tudo tem lugar também. Então, assim, nem tudo é pra gente expor na nossa rede social, nem tudo é pra gente expor pra todo mundo, nem todas as histórias. Eu mesma vou cuidar muito mesmo do conteúdo. Então, assim, é isso. Se tiver dúvida, você me escreve. Exato. Ana, esse texto, posso postar? Isso aqui posso. Porque é isso, às vezes é o que a gente tá falando dessa linha tênue entre do que é nossa história e o que é a história dos nossos filhos, não é nem só filho, né? Estamos falando aqui de criança, mas de repente é a história da minha mãe, a história do meu marido, o que é minha e o que não é minha, né? O que é do outro. Então, eu acho que se ficou alguma dúvida, que talvez possa até ter ficado, então se ficou alguma dúvida, a Ana tá aí, passou as redes sociais dela, falem com ela, mas eu acho que a palavra é conscientização. A gente tem uma ferramenta hoje na nossa mão que é poderosíssima, mas igualmente perigosíssima. Então, eu acho que a gente tem que ter consciência de tudo que a gente põe lá, porque uma vez jogada na rede, uma vez jogada na internet, lascou pra gente tirar. Seu presente. É muito, muito difícil. Ganhei meu presente, abra a caixa. Dei aqui pra dar um spoiler, é uma caixinha que vai ao mundo pra se conhecer, pra ver o que tem dentro dela. Então, imagino que seja meio que uma metáfora a uma criança que precisa se conhecer os sentimentos, conhecer tudo que tem adulto dentro que dela. lê esse livro e me escreve chorando, então ele toca Então, muito. Tá aqui, vamos deixar, tem venda na internet, em livraria? Tem venda na editora Ping Pong, no site, mas só jogar na internet que encontra fácil. A gente vai deixar aqui, então, na descrição, a Esdras já anota, pra gente deixar na descrição do vídeo também, link de venda. Muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Mesmo, eu, mãe de 4, acho que precisa disso, conscientização e cuidado com as crianças. Então, parabéns pelo seu trabalho, obrigada por estar aqui. Eu agradeço muito, obrigada. E a gente se vê quinta-feira que vem. Até lá. Eu sou a Paola Guaraná e esse é o Mãe Tá Off, um podcast para você ver ou ouvir quando e onde seus filhos deixarem.